Boa madrugada, bem-vindo a você aqui nesse canal chamado Afeto e Leitura. Esse é o nosso quadro Oração e Afeto. Meu nome é Ana e eu vou orar por você e pela sua família. Deixa eu tomar aqui uma água. Nós tentamos fazer uma transmissão ao vivo, não sei por que não deu certo, mas foi a nossa primeira, então desculpa ao pessoal que entrou, maravilhoso, que falou conosco e nós ficamos muito felizes de ver vocês chegando e de repente não estava funcionando. Peço perdão e vou tentar descobrir o que aconteceu, que não estava funcionando. O áudio parece que não estava muito bom, enfim, acredito que pode ter sido a internet, não sei. Apesar de que pedimos um plano específico para fazer transmissões também, né? Mas tudo bem. Vamos aprender, e vamos corrigir e vamos voltar. Já que estamos aqui, vamos orar como todas as noites, né? Que o nosso grande desejo era entrar ao vivo, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que ficam aí na madrugada e que precisam desse momento, né? Eu já precisei, então eu acredito que milhares de pessoas também precisam. Então nós iríamos orar juntos. Mas podemos orar mesmo assim, ainda que você só possa ouvir essa oração daqui a pouco, ou em outro momento. Eu queria cumprimentar todos vocês que estão na madrugada, trabalhando no Uber, no táxi, a caminho do trabalho, a caminho de casa, em viagem, esperando o voo, esperando o ônibus. Você que está sem conseguir dormir, aí virando na cama. Você que está cuidando do neném que está amamentando. Você que está ajudando sua esposa aí no puerpério. Ou que está jantando agora, né? Quantas pessoas jantam esse horário? Você que está estudando, que é concurseiro, e que depois do trabalho chega em casa e ainda estuda aí 2 horas, 1 hora, a fim de mudar de vida. Vamos orar por você também para que você vença, seja aprovado e que você alcance todos os seus sonhos. E falando em sonhos, além de cumprimentar todos, eu convido você a orar conosco, a se unir a nós, para que nós possamos mover, né, a vida, que é energia e movimento. E que a oração é um canal de extremo poder, independente da sua religião, independente da sua doutrina. Deus ama você, você nem precisa fazer nada. E independente do seu modelo de família, porque aqui nós oramos pela família, e família é toda aquela pessoa que nos ama e que cuida de nós. Um vizinho, um avô, um tio, né? Todo mundo. Um amigo. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E isso é real, né? E eu queria dizer que não importa sua religião, não importa o que você faz, Deus ama você incondicionalmente. E é em nome desse amor que eu tô aqui para orar por você na madrugada, porque algum dia alguém orou por mim, muito e muitas vezes, até que eu estivesse aqui. Por isso que eu sempre oro, porque Deus me acorda e fala: levanta e vai orar, porque já oraram por ti, então faz agora a tua parte. E eu tô aqui para fazer. E aguardo sempre esse momento de entrar ao vivo, porque eu sei que é importante, mas eu espero que uma hora dê certo. Antes de orarmos, eu queria convidar você a refletir um pouco comigo sobre esse mês de agosto, né, que estamos vivendo, e nós sabemos que existe uma campanha, né, que é do Agosto Lilás. E eu queria muito falar com você que é mulher, você que é homem, você que é pai, você que é marido, né? Eu sempre falo para os meus amigos homens que eles não podem morrer, que não pode acontecer nada com eles, principalmente aqueles que têm filha mulher, né? Porque é claro que ambos têm a mesma importância, mas é que a menina, ela sente muito a ausência, né, desse referencial masculino. E nós estamos vivendo isso aí, né, gente? Essa guerra, que eu não sei porque as pessoas não chamam de guerra, mas é uma guerra, né? As pessoas ficam discutindo na internet que não é verdade que esse número
que é apresentado na mídia de feminicídio. Ah, não é real esse número, porque mata-se mais homens do que mulheres. E sabe o que, que eu fico pensando? Quando foi que as pessoas subentenderam que existe um número considerado importante? Como assim um número? Uma única vida. É inadmissível que se perca, entende? Nós somos as mulheres que trazem pessoas ao mundo. Ninguém nasce se não for de uma mulher. Como pode um canal, um jornal, um telejornal, essa gente de YouTube que ganha fortunas mostrando esses casos, sabe? Que ficam discutindo assim. Não, mas não são 4 mulheres, são 5. Não são 5. Não, esse número está equivocado. Isso não importa. Se uma mulher morreu, se uma mulher ela foi abatida, ela foi subtraída, essa uma mulher deveria ser suficiente para parar o país. Deveria. Mas ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Percebam que as mulheres aparecem fazendo vídeos e dizendo assim: ah, precisamos de mais mulheres na política. Será que precisamos? As que estão na política têm feito algo por nós? Você lembra de alguma coisa muito, muito, muito expressiva que as mulheres tenham feito por nós? Uma mulher na política? Um projeto de lei maravilhoso, algo realmente expressivo? Quando eu falo expressivo, é importante. Eu tenho visto nessas 2 últimas eleições aí, esses podcasts de vários policiais, né, que agora são youtubers. E várias pessoas que passam por esses podcasts, que são PMs, delegados, não sei o quê, estão na política. E eles falam, e tem gente que está lá, né, há um tempo. Aí nós temos um delegado que, dentro do apartamento dele, morreu uma mulher com uma arma que, segundo a imprensa, não era dela, mas ela foi morta com essa arma. E parece que houve. Ele não teve culpa. Aliás, não é que ele não teve culpa, ele não. Não foi ele que atirou nela, parece que ela manusou essas armas, mas as armas não eram dela, entende? É sobre isso. Se você não consegue cuidar de uma arma, você consegue cuidar de uma delegacia? Porque o delegado não cuida de uma delegacia, né? Não atende a um monte de gente. Como é que uma pessoa que não consegue cuidar de uma arma consegue gerir uma delegacia e consegue trabalhar com leis e fazer algo por mulheres? Outro dia eu vi uma matéria de um delegado que estava sendo acusado pela namorada de ter agredido a ela. E ele conversando lá com a família dela que poderia perder o mandato. São pessoas, autoridades, né, abre aspas, estão lá. Além deles não fazerem nada por nós, eles ainda têm um histórico pesado, né, de problemas que, mesmo que, né, a questão aqui não é se tem culpa, isso não importa aqui. O que importa é que eles estão lá e têm feito o quê, né, por nós. E esses dias eu vi que tem um monte de gente da polícia agora se candidatando, né? Mas há mulheres que mal conseguem ser atendidas numa delegacia, entende? Como é que essas pessoas vão poder nos ajudar? Porque tem gente que está lá há mais de 4 anos e não tem feito aparentemente nada. Vocês percebem isso? Eu ouvi outro dia que tem uns candidatos à presidência, gente que tem que, que foram deputados por quase 20 anos. O Brasil é um país mandado pelos deputados, né? São eles que decidem tudo. E se você não fez nada por uma mulher durante 20 anos, você vai fazer o que agora? Então, assim, se nós pensarmos um pouco mais, nós não temos ninguém, entende? Absolutamente ninguém. Outro dia eu vi na internet um caso de uma pessoa que estava numa consulta médica, que o marido a ameaçou, e ela pediu para chamar a polícia. A polícia chegou lá
E fez o quê? Nada. Depois vocês pesquisam aí no YouTube, eu não posso ficar contando detalhes aqui, né? Além de não fazer nada para ajudar, assistiram à concretização de um absurdo inominável na frente de pessoas, na frente de uma criança. E sabe por que esses policiais não fizeram nada? Porque há muitos policiais que têm dezenas de queixas de praticar violência e agressão contra mulheres, inclusive as suas mulheres. Porque se nós mulheres pararmos para pensar, nós não temos ninguém, a não ser a nós mesmas, entende? Porque você tem delegada, juíza, não existe classe social para essa situação. O que eu quero dizer é que se nós não fizermos algo por nós, ninguém vai fazer. Porque eles não estão nem aí para nada, entende? Para o mais absoluto nada. Esse ano, a Lei Maria da Penha completa 20 anos, né? Embora a Constituição já traga desde sua criação várias leis que protegem a mulher, inclusive lá tem lei dizendo que, né, a mulher e o homem têm direitos iguais e tal e tudo mais. Sabemos que por toda a questão histórica do Brasil isso não funciona ainda. Mas o que eu quero dizer é que 20 anos são 2 décadas. Milhares de meninas de 20 anos não chegaram a completar 20 anos, sabe? Você que é professor como eu deve ter enterrado várias alunas. Eu jurei pra mim que nunca mais eu vou ao velório de uma, porque eu não consigo mais, entende? Eu perdi uma aluna outro dia, há um tempo, que era as vésperas do Enem, dela fazer o Enem, ela foi subtraída. Uma adolescente de 17 anos. E como ela, há milhares, sabe? E as pessoas, por exemplo, esses canais que cobrem essas matérias, eu fico observando que eles falam assim: ah, não, não, mas arrancou o cabelo, não, não arrancou o cabelo. Mas foram quantas facadas? Foram quantas não sei o quê? Não, mas não foram só 30. Gente, pelo amor de Deus. Que importância isso tem? A discussão deveria ser: como é que a gente vai acabar com isso? O que podemos fazer para acabar com isso? Eu assisti várias matérias outro dia e eu encontrei um apresentador que eu fiquei impressionada com ele, um homem que ele apresentando o jornal, ele falou assim, conversando com sua colega: eu sou pai de uma menina. Você que é mulher, por favor, diga para mim, como eu posso ajudar? Porque só de pensar que isso pode acontecer com uma filha minha, eu fico desesperada e ela só tem poucos anos, ele falou assim. E eu fiquei comovida com a fala desse homem, porque eu acho que foi a única fala, assim, interessante que eu ouvi de tudo que eu já tinha escutado, sabe? As pessoas, elas não estão nem aí para nós, entende? Para nós mulheres, nem aí. Nem o legislativo, nem o judiciário, nem nada. Outro dia eu vi que uma juíza liberou um cara que tinha matado a própria mãe. A própria mãe. E eu ouvi aí uma entrevista que ela falava assim: eu não tenho bola de cristal. Como eu poderia saber que ele ia fazer isso de novo? Porque, óbvio que ele fez, né? Ele fez de novo com outra pessoa. Enfim, o que eu quero dizer é que quando você vai assistir as matérias e você imagina que o jornalismo vai nos ajudar, não é? Qual é a preocupação maior? A preocupação é trazer os requintes, entende? Esses detalhes, por quê? Porque isso gera audiência. Por quê? Porque a natureza humana, que deveria chamar-se raça desumana, porque é o que somos, né? E Deus vai trabalhando os nossos corações até nos tornarmos humanos. Sabe? As pessoas, elas não se importam, entende? O sentido que é você estar vivo, né? A pessoa tem que estar viva, a mulher tem que estar viva. Porque se não sobrar nenhuma de nós, como que vão procriar, não é? Como que a humanidade vai se estabelecer? E as pessoas discutindo sobre, não, essa taxa não é correta, esse índice não está correto. Isso não tem nenhuma importância. A importância é que se uma única mulher foi subtraída,
Isso é muitíssimo absurdo, entende? Nós mulheres é que geramos a vida. No Brasil, segundo o IBGE e outras estatísticas, é a mulher que paga a conta. É a mulher que é mãe solo. Quando o homem, quando é uma família comum, né, que é homem, mulher, e o homem se apaixona por outra pessoa e vai embora, geralmente as crianças ficam com a mulher. E ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai cuidar da criança, ela não dorme, porque ela chega, a criança tá doente, ela vai dar remédio, ela vai levar para o médico de ônibus, porque às vezes ela não pode pagar um Uber. E às vezes o bonitão tem um carro, mas ele não quer, né, levar a criança porque não pode. Quantas mães de crianças que têm deficiência são largadas aí? E as mulheres fazem tudo sozinhas, né? E é a mulher que paga a conta. O IBGE tem divulgado pesquisas aí de que o maior número, né, de lares é mantenido por mulheres. A maioria mãe solo, entende? E você tem que ouvir um cara aí pra internet, como tem aí um monte, né? Dizendo que mulher não sabe votar. Principalmente mulher solteira. E será que ele não sabe quantos habitantes tem no Brasil? E que a maioria, né, das pessoas que votam, segundo algumas matérias aí, são de mulheres. Que a partir dos 16 anos as meninas já votam. E essa é a eleição que nós mulheres deveríamos deixar claro para esses caras entenderem como não sabemos votar, né? Mas não é o que acontece. Geralmente a mulher vai lá e elege aquela pessoa que é misógina ou aquela pessoa que não gosta de mulher e que maltrata a mulher, que distrata a mulher, entende? Que agride mulher verbalmente, sabe? Psicologicamente. Pelo amor de Deus. As pessoas perderam totalmente a noção, entende? Totalmente a noção. Não se trata de número, não se trata de Maria da Penha, que são 2 décadas essa construção, né, dessa lei, mas não só da lei, né, da história dessa mulher. Nós temos a lei do feminicídio que chega aí em 2015, com aquele caso bárbaro de Recife, que eu não me recordo agora, mas vocês podem pesquisar aí, e tantos outros. Mas aí agora os canais, a mídia, né, tenta desconstruir essa mulher, tirá-la por uma pessoa que falta com a verdade, né, e enfim. Só de você ver os canais assim, fazendo entrevistas com o agressor dela, né, que segundo ela, eu acho que se ela foi a vítima, ela é a melhor pessoa para falar disso, entende? Meu Deus, não é possível que uma pessoa consiga abrir um processo, esperar por anos por uma condenação, e depois de todo esse tempo, se ela estivesse faltando com a verdade, será que nunca um jornalista teria sabido disso? Será que os meios de comunicação e tanta. Não é possível, gente, pelo amor de Deus. Até quando nós vamos morrer e implorar por, sabe? Por um reparo? Meu Deus, será que você nasce sem mãe? Não é possível que você não tenha tido uma mãe, que você não tenha tido uma avó, entende? Que as mulheres continuem elegendo esses caras misóginos, assistindo esses canais de Red Pill que falam absurdo sobre nós. Meu Deus, eu fico chocada, sabe? De visualizar isso. Então, é claro que existe toda uma construção social, né? De machismo, de tudo. Mas eu só queria lembrar vocês que, claro, né, pouquíssimas pessoas conhecem esse livro, pouquíssimas pessoas que eu digo assim, que não são acadêmicas, né? Existe um livro que é uma obra de arte chamada Casa Grande Senzala, que tem aí disponível, eu acho, na biblioteca da USP, eu acredito que tem na internet. E que, se você conseguir ler o que tem lá, não sei se você vai conseguir ler tudo, mas você vai saber muito da história do Brasil, né, da formação do Brasil. E é claro que a mulher, ela sempre foi vítima e a criança também, né? Só que cada tempo tem uma sociedade diferente, com valores diferentes e, enfim. Mas se você começar a ler a literatura brasileira, Casa Grande Senzala, ler Sérgio Buarque de Holanda, se você consegue ler as obras de Jorge Amado, entende? Se você lê Teresa Batista, se você lê, né? Meu Deus, tantas obras que trazem detalhes, entende? A Luísa de Azevedo, com o Mulato, o Cortiço, pelo amor de Deus.
você vai começar a entender que essa violência não vem do nada, claro, sabemos, ela vem de milhares de anos, que a mulher já existe em outras sociedades, que embora não existam registros, com certeza muito disso já acontecia, né? Porque a violência, ela é da natureza humana e ela é terrível, entende? E as pessoas hoje são espectadoras disso, né? Assistem canais, assistem casos. Quanto mais detalhe, mais as pessoas ficam interagindo, né? E o que eu queria dizer é que nós mulheres só temos a nós, entende? Legislativo, executivo, judiciário, ó, nem aí para nós. Tem tantas mulheres aí completamente desamparadas, desprotegidas. E você que é homem bom, né? Pelo amor de Deus, se levante, se manifeste, né? E a melhor forma que você pode fazer para nos ajudar é se você tem esposa, se você tem filhas, mulheres, filhos homens, ensine os seus filhos a tratar uma mulher. Você não precisa ir separar uma briga no meio da rua, porque muito provavelmente você vai perder a sua vida. Como tivemos o caso do marido da delegada, né, que matou um agente ambiental porque ele foi defender uma mulher. Eu não recordo o nome dele agora, mas eu vou gravar um vídeo depois só sobre isso. Tão absurdo, né? Um cara que usa uma arma de sua esposa, que, por ser delegada, deveria cuidar da sua arma, né? Eu penso assim, se você não pode cuidar de uma arma, você pode cuidar de uma delegacia. Como, gente? Uma delegacia não tem que atender uma multidão. E ele morreu porque ele estava defendendo uma mulher. Que a vontade daquela coisa que vive era acertar aquela mulher. E ele foi interceder, ele foi defender, ele foi um herói. Então, muito provavelmente você não vai se meter numa briga dessa porque você, que não é criminoso, pode ser vítima de um. Entende? Mas se você tratar bem a sua mulher, se você tratar bem os seus filhos, com certeza os seus filhos vão aprender com você a como se trata uma mulher. Entende? Nós precisamos entender que a violência em geral contra a mulher e o feminicídio nunca vai ser resolvido com lei, gente. Porque não é um problema de lei, entende? Ainda que você tenha um policial por pessoa, se metade deles agridem suas mulheres, ainda continuamos sozinhas, entende? Se como essa mulher que estava no consultório médico, que chama a polícia e não é socorrida, eu não sei mais o que, sabe? Um policial bom não vai conseguir atender a milhões de pessoas, entende? Milhares de mulheres e crianças. Eu tô botando só mulheres, né? Mas de criança eu não vou nem falar. Porque... Então nós precisamos entender que nós só temos uma outra. Não é possível que você seja mulher e você vai eleger uma pessoa que fala mal de mulher. Que você. Meu Deus, não é possível. Se uma pessoa esteve por lá 4 anos, gente, e não fez nada por nós, essa pessoa não vai fazer. Por que você vai eleger de novo essa pessoa? Entende? E por mais que você eleja uma mulher, não adianta nada. Se essa mulher tá lá e não fez nada também, adianta de quê? As pessoas ficam usando o nome de Deus, usando o nome de religião, usando sei lá o quê. Nada disso funciona, né? Ocorre que a nossa oportunidade é a nossa única chance. A única chance que temos é nós começarmos cedo com os nossos pequenos. É em casa. Se cada família resolver o seu problema em casa, temos mais chances dessa criança não se tornar uma pessoa que subtrai mulheres do mundo todo, entende? É claro que nós temos que resolver essa questão da impunidade e tudo mais, mas muito antes que isso, nós temos que mudar toda uma estrutura, entende? Nós temos o judiciário formado por machos, minoria mulher, né? Temos um Supremo que tem uma única mulher. Olha o retrato, né, do Brasil. Temos mulheres que ficam lá e elas gritam de um lado, gritam do outro. Às vezes eu vou assistir essas coisas que tem na TV, Senado e tudo, e eu fico horrorizada. Que elas gritam, 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 gritam e não fazem nada, entende? Várias mulheres aí toda hora sendo subtraídas, e não é só isso, gente.
Eu sempre falo aqui que quando a criança não convive com o pai, ela apresenta vários quadros de carência, de vulnerabilidade. Às vezes as meninas, elas se envolvem com o pior modelo que ela podia escolher na vida, porque ela nunca conviveu com o pai, ela não sabe como é que uma mulher é bem tratada ou tem que ser. Às vezes a violência na vida da menina é tão normalizado que ela acha comum, entende? Ela acha que apanhar de vez em quando é normal. Ela acha que ser insultada é normal. Acho que eu já falei aqui que uma vez eu vi uma aluna ser agredida na rua, atravessando para ir pra escola, e eu imediatamente me dirigi até ela. Você tá bem? E ela falou: tá, professora, tá tudo bem. E eu perguntei para ela: você acha normal isso que aconteceu com você? Ela olhou para mim e falou assim: ah, minha mãe tem o marido dela lá em casa, isso acontece todo dia, é super normal. Entende? Então, você que é homem bom, que é um bom esposo, que é um bom pai, pelo amor de Deus, multiplique isso, sabe? Não vá se meter numa briga, mas chame a polícia, né? Qualquer um de nós pode chamar. Não precisa ser na frente de ninguém. Muito embora sabemos que às vezes a gente chama a polícia chega lá e não resolve, né? Como o caso dessa mulher, é um caso muito, muito absurdo. E ninguém nem fala disso, né? Ficou por isso mesmo. Mas se uma criança tem uma mãe incrível, mega funcional, que se esforça ao máximo para suprir as necessidades dos filhos, e esse filho ainda tem um quadro de carência, tem um emocional às vezes vulnerável, não são todos, mas boa parte, né? O que dizer de uma criança que além de ter um genitor criminoso, né? Ela fica sem a mãe, entende? Às vezes fica jogada de um canto para outro, vai para casa da avó, vai para casa do tio, vai para casa não sei de quem. Uma criança que geralmente tem herança ou uma pensão generosa, todo mundo quer. Mas quando é uma criança pobre, gente, que não tem nada, a vida da criança, meu Deus do céu, não dá nem para contar, que até eu choro, sabe? Então, não é só subtrair uma mulher, é destruir várias vidas. Essas vidas estão inseridas na sociedade. E isso já vira um problema desde da criança bem pequenininha. E ninguém se importa. Porque no Brasil praticamente ninguém se importa com criança, né? Basta ligar o jornal, ligar a TV, olhar a internet. Então, nós mulheres precisamos fazer algo por nós. Porque não tem legislador, não tem judiciário, não tem nada. E a prova disso é que todo dia isso aumenta, sabe por quê? Porque nós temos que refletir em que tipos de machos e meninos estamos criando. Porque pensa comigo, ó, quem é que gera a criança? Mulher, né? Quem é a babá da criança quando tem? Mulher. Geralmente, se não for a babá que cuida, quem cuida? A avó é o quê? Mulher. A professora da creche? Mulher. Geralmente, a diretora, as professoras, as monitoras, tudo mulher. Geralmente. Aí vai para a escola, temos uma maioria de professores, homens ou mulheres? Eu acredito que de mulheres, porque as universidades estão lotadas de mulheres, né? Na sua maioria. Então, por onde a criança passa, a vida toda, ela é educada por mulheres. Então, o que está acontecendo conosco, que nós estamos criando feminicidas assim, entende? Porque esses meninos que nós estamos criando são assim. Eles saem de casa e brigam no trânsito, às vezes brigam numa festa, brigam em todo lugar, por nada, sabe? E essa geração que cria os filhos com aquela frase que eu sempre digo assim: eu quero que meu filho tenha tudo que eu nunca tive. E eu sempre falo: mãe, cuidado para não chorar o que a sua mãe nunca chorou. Então, nós temos que rever isso, sabe? Você que é homem, nos ajude também. Você que educa seu filho, educa sua filha, deixe claro para os seus filhos como se trata uma mulher. Porque isso é muito importante, entende? A criança vai visualizar como você trata sua mulher. E ela vai aprender a tratar todas as mulheres. Independente da cor, independente da raça, da idade, sabe? Porque nós estamos criando seres extremamente explosivos, mimados, sem propósito.
Pessoas que acham que a vida toda é jogar videogame, é ficar na frente de uma tela. E quando pensa que não, se torna inútil, não sabe fazer nada, não é funcional para coisa nenhuma. Só que essas crianças estão sendo criadas por nós, a maioria mulher, né? Nós precisamos fazer alguma coisa por nós, porque senão não vai sobrar nenhuma. Nem para contar história. Porque imagina, uma mulher que passa o que a Maria da Penha passou, e que 20 anos depois da implementação de uma lei, depois de uma coisa que durou décadas, aí, mais de uma década, né? Ela lutando, ainda tem que ouvir que ela falta com a verdade, que o que aconteceu com ela não aconteceu. Então, sabe, a internet com a velocidade que tem, com o poder que tem de alcance, meu Deus, como que você vai questionar isso e vai. Que histórias vão contar sobre nós daqui a um tempo, né? Eu realmente. Nós precisamos pensar em como estamos criando essas gerações, entende? De um menino de 8 anos que manda na casa, manda nos pais, manda na família. Que às vezes eu recebo pais e eu fico chocada. De geralmente mães, claro, a maioria é mãe solo. E nenhum dos dois tem autoridade sobre o filho, ou ela não tem, porque ele acha que é o que manda nela, inclusive, sabe? E isso não vem do nada, entende? Essa coisa de criar uma criança que tem 15 anos e você trata como criança, 16 anos e você trata como criança, essa geração de vírus que nós estamos criando, que com tudo quebra, não pode que traumatiza, não pode falar, não pode dizer não. E aí, quando ele sai da sua casa, você faz tudo para ele não aceita que outras pessoas não façam. Então, no trânsito, ele mata. Na escola, ele mata. Ele briga, ele desrespeita os alunos, o professor, o inspetor. Esse caso do cão-orelha, né? Que para mim é o mais absurdo do mundo. Porque, embora as coisas aconteçam, passem na internet o tempo todo, geralmente a polícia vai, né, lá buscar, prende, faz alguma coisa. Mas esse caso é um caso o mais extremo de todos, porque existe uma união da justiça, da polícia, entende? Mesmo com vídeos mostrando aquele cachorrinho lá maravilhoso, o povo jogando no mar, o bichinho achando que ia brincar, né? Meu Deus, se eu tivesse um filho e ele tivesse ali naquele meio, nenhuma palavra conseguiria definir o que eu seria capaz de fazer. Porque se eu pensasse, meu Deus, depois de tantos anos, foi isso que eu gerei. E eu botei no mundo isso aí. Nem sei o que eu faria. Eu não consigo nem imaginar. Porque aquilo tudo é construído. Aquilo tudo é provocado. Como é que existem vídeos que mostram pessoas fazendo arruaça na rua e qualquer coisa que seja, e alguém ousa deixar claro que aquilo está acontecendo e você vai tirar satisfações com a pessoa, sendo que calado você ainda está errado. E você vai lá brigar, fazer barulho. E você que tá certo, e quem tá certo tá errado, porque agora quem tá certo tá errado no Brasil, né? Isso aí, as pessoas que conseguem fazer uma coisa dessas e a justiça proíbe pessoas de postarem, proíbe pessoas de falarem. Só que a justiça, que é o judiciário, né? A justiça trabalha, é dinheiro público que tem ali. As pessoas deveriam dar satisfações de que fazem, mas não dão. A polícia também, porque é dinheiro público, não é? Não, também não dão. E o Ministério Público, que é a autoridade máxima, assim, que fiscaliza, né? Então, é uma coisa diferente, é uma barbárie que tem uma omissão absoluta, entende? De todos daquele lugar. E tá tudo bem, tá tudo certo. E dá a impressão que é certo fazer isso. E que é normal. Gente, pelo amor de Deus, como pode ser normal, entende? Essas pessoas mimadas e que aprendem que o errado é o certo, elas vão pra rua e fazem isso. E matam uma pessoa que defende uma mulher como esse rapaz, né? Que trabalhava como agente de limpeza urbana,
cuidando aí, recolhendo, né, o nosso lixo. E ele foi subtraído porque defendeu uma mulher, porque a vontade daquilo que vivia e usurpava até um objeto que nem era dele, porque ele não estudou, não passou no concurso para poder usar, ou não se documentou legalmente para usar, né? Meu Deus do céu. Então, isso tudo é construído, entende? Somos nós que educamos. Nós temos que pensar. Se essa coisa de dar tudo o que quer, passar a mão na cabeça, brigar, sabendo que tá errado, e ainda vai lá e discute com a pessoa, e normatizar isso, pelo amor de Deus. Nem normatizar, nem normalizar de jeito nenhum. Nós criamos pessoas. Que pessoas estamos criando? Sem limites. Que não pode dizer ai, que não pode, que passa o dia todo jogando videogame, que passa o dia todo nas redes sociais, que é um ser que não serve para nada, que às vezes não gosta de nada, não faz nada, porque aprendeu que a vida era fazer nada. Entende? Essas pessoas vão pro trânsito, brigam e matam. Essas pessoas vão pra festa, brigam e fazem isso. Essas pessoas que a mãe faz tudo para eles, e às vezes ele acha uma menina e ele pensa que a menina é a mãe dele. E ele não admite que ela seja menos que a mãe, não. Existe uma projeção também do menino, né? Com a mãe. E ele acha que você tem a obrigação, que a mãe fazia, você vai fazer também. E aí, quando você não faz, ele faz o quê? Subtrai a mulher. Entende? Então, estamos criando seres sem propósito, sem ideais. Homens que têm 20 e tantos anos, moram com os pais no trabalho, não faz nada da vida. Não sabe por que existe. Não sonham com nada, não tem um sonho, não tem um propósito. Macho tem que ter propósito. Mulher também. Mas geralmente a mulher já nasce com propósito, né? Porque a mulher é muito sonhadora. A mulher já nasce sonhando, né? Já cresce assim. Macho também tem que ter propósito, tem que ter utilidade, tem que ser funcional. O ser humano tem, né? Mas eu digo macho porque é essa figura que a gente tem, né? De você estar em 2026 e ouvir uma pessoa envolvida em política dizer que mulher não sabe votar. Não é possível, gente. Nós precisamos fazer alguma coisa por nós. Precisamos criar homens com propósito, homens que sonhem, que tenham sonhos. Sabe, qualquer sonho, botar uma empresa, ser jogador de futebol. Meu Deus do céu. E quando for jogador de futebol, respeitar a mulher, né? Não se envolver nessas coisas que a gente vê na internet aí, tantos casos, né? Como o da Elisa Samúdio, meu Deus do céu. Que coisa. Então, nós não temos que ficar esperando por medida protetiva, por lei, porque nada disso vai resolver. Se colocar um policial para cada mulher, tem muitos policiais estão na imprensa aí envolvidos nesses casos. Há homens que estão no legislativo e passam aí, o tempo todo na imprensa passa essas matérias, né? No legislativo. A pessoa deveria estar estudando, escrevendo lei. Mas não tá. Não nos favorece, né? E nada. Então nós precisamos pensar sobre isso e criar homens com propósito, homens que amam, homens que estudam, que trabalham, que desenham, que pintam, que fazem sua arte, que brincam com instrumentos, daqui a pouco estão compondo música, sabe? Precisamos de homens que tratem bem mulheres e que ensinem como se trata uma mulher. Porque se não fizermos nada por nós, nós mesmas, não vai sobrar nenhuma de nós. Inclusive na história. Porque se querem mudar a história da Maria da Penha, não é? Imagina a nossa, que nem temos toda essa história, não somos famosas, não somos ricas, não temos uma corte inteira para brigar por caso nenhum. Então, vamos orar por nós, para que nós tenhamos homens incríveis que respeitem, que amem, que tratem bem suas mulheres, para que protejam nossas crianças, porque isso não é um problema de lei, entende? Isso é um problema da casa, do lar. Os lares são destruídos e a sociedade também. As famílias precisam ser cuidadas para que a sociedade permaneça de pé. E quando eu falo família, é qualquer modelo de família, de qualquer religião. Entende?
A violência não escolhe classe social, né? Não. Então nós precisamos nos unir. Nós precisamos pensar e repensar essa educação. Porque a lei não vai resolver, a medida protetiva não vai resolver. O legislativo não está nem aí, aparentemente, né? O que é que tem sido feito por nós? Eu não encontrei nada muito expressivo. Glória a Deus, graças a Deus, eu, por exemplo, nunca fui vítima de violência. Mas não é por isso que eu não vou me solidarizar com as que são todos os dias. Então, vamos orar e pedir a Deus luz e discernimento para educarmos os nossos, para protegermos os nossos, para pedir que você, homem bom, de coragem, nos ajude. Que você trate bem sua mulher, que você trate os seus filhos. Isso já é muito. Porque a melhor forma de aprender realmente é pelo exemplo. O dono da frase perfeita aí. Não sei se realmente foi Charlie Chaplin, mas independente de quem seja, é uma frase perfeita. A melhor forma de aprender é pelo exemplo. Então amem, dê exemplo, né? Tratem bem suas mulheres, seus filhos. Porque nós precisamos de ajuda, só que não é de político, não é de ninguém, sabe? Nós temos que nos ajudar. Quem cria os machos somos nós. Então nós precisamos rever como estamos criando eles, entende? Não podemos dizer sim para tudo, não podemos passar a mão na cabeça. Nós precisamos criar pessoas funcionais, humanas, sabe? Sem radicalismo, sem viver oprimindo a sexualidade de ninguém, para que a pessoa case com mulher e nem goste de mulher e depois vá subtrair a mulher porque, sei lá, ficou maluco. Precisamos amar as pessoas, respeitar as pessoas e entendê-las. Não podemos nos acostumar com isso. Porque se a própria Maria da Penha tem que todo dia lutar para que essa história não seja apagada, imagina nós. Entende? Que nem temos uma história assim para contar, graças a Deus. Que eu tive um pai maravilhoso, amável e super protetor. Então, eu consigo automaticamente ter esse referencial de como uma mulher tem que ser tratada, de como é ser amada, respeitada e feliz, né? E acabar com essa ideia, essa construção de que você precisa de um príncipe, que essas coisas todas que são ensinadas que não são reais. Nem existe príncipe, né? Só no conto de fadas, aquele, né? Mas é claro, se você quer construir sua família, você pode e deve construir sua família. E que você encontre uma pessoa maravilhosa para fazer isso. Mas nós precisamos entender que nós temos que nos ajudar. Porque os outros não estão nem aí para nós. Essas pessoas ficam entrevistando um monte de gente nesses podcasts e preste atenção nas entrevistas. Solução nenhuma. Nenhuma, só querem saber os detalhes. Arrancou o cabelo, foram aonde, foram não sei quantas, não sei o quê. Nossa, a perícia falou o quê, não sei o quê. Percebe? É só audiência mesmo. Importasse, ninguém se importa. Nós precisamos nos importar, uma com a outra. E urgentemente. Vamos orar por todas as mulheres, pelos homens corajosos que Deus há de levantar para nos ajudar. Precisamos de machos corajosos, bondosos, amorosos. E sim, precisamos, porque eles são mais fortes. São. Às vezes eles não são muito inteligentes quando estão bravos, né? Quase nunca. Mas eles são mais fortes e nós precisamos. Claro que precisamos, né? Quem disse que não precisamos? Precisamos sim, dos homens bons. Que Deus venha a sacudir a sua mente, homem. Que venha despertar o seu coração, mulher. Precisamos aprender a educar os nossos filhos, entende? Porque o segredo está no lar, não é na lei, não é na cadeia. Porque quantos casos não tem aí, gente, de mulheres que vão visitar os seus e quando chegam lá, são subtraídas. Centenas de pessoas, polícia para todo lado, e elas são subtraídas. Entende? Então precisamos nos ajudar. Precisamos educar melhor os nossos. Porque não é possível
que nós possamos nos acostumar com isso. Não podemos e não devemos. Nunca, né? Quero convidar você para se aproximar, se aproxegar. Vamos pedir a Deus luz, discernimento, coragem, força, para que a misericórdia de Deus toque os nossos corações, para que nós possamos amar os nossos filhos, aprender a dizer não, a corrigi-los da maneira correta, adequada, com sabedoria. Porque nada começa grande, tudo começa muito pequeno. Nós somos maioria. Precisamos ter cuidado com quem vamos eleger. Precisamos ter cuidado com quem diz que vai escrever leis para as famílias. Qualquer modelo de família. Toda pessoa que nos ama e cuida de nós é família. Vem, Senhor Deus, tocar os nossos corações, nos encher de luz, de amor e de afeto. Vem nos fazer entender o que não conseguimos. Esse mês de luta, que na verdade é de todos os dias. Mas vem nos ajudar, Senhor, levanta bons homens, homens corajosos. Vamos orar pelos nossos homens, pelos homens do nosso país, para que Deus alcance seus corações, para que eles entendam que eles são mais fortes, sim. E eles podem se juntar, eles podem se unir e nos ajudar. Porque se eles já nascem geneticamente mais fortes, certamente é porque Deus os deu o propósito de nos proteger e não de nos subtrair. Vem, Senhor Deus, tocar o coração, Senhor, desses homens, cada coração, cada lar. Meu Deus, vem protegê-los e proteger a cada uma de nós, Senhor. Milhares de crianças, meu Deus, sozinhas. Sozinhas. As crianças não têm culpa de absolutamente nada. Nem das nossas escolhas, que às vezes são impensadas. Mesmo assim, elas não têm culpa de nada, Deus. E quem paga a conta toda é sempre a criança. Vem tocar os nossos corações, Senhor, para que tenhamos paciência, discernimento, que possamos ter calma para escolher aquele que vai nos ajudar a construir família. Você que namora, que está noivo, ore a Deus, peça discernimento, se ajoelhe. Tenha certeza que essa é a melhor opção para a sua vida. Não tenha pressa, não tenha pressa. O amor não precisa de pressa. Que Deus te dê discernimento para escolher a pessoa certa para você construir sua família. Que você tenha calma. Que você trabalhe, que você ame a Deus. Que você compreenda que a gente só pode amar o outro quando a gente se ama. E que você eduque os seus filhos da melhor maneira, como tem que ser. Seja mãe, seja pai. Amiguinho seu filho tem na escola. Amiguinha seus filhos têm na rua, na escola, no parquinho. Seja mãe, seja pai. Nós precisamos rever a educação dos nossos, para que nós não sejamos vítimas deles amanhã. Vem, Senhor Deus, encher os corações, meu Deus, guardar cada uma de nós. Tenha compaixão, ó Senhor, de nós mulheres. Levanta homens fortes, ó Deus, corajosos. Faz as mulheres cada dia mais corajosas. Mais do que já são, criando filho, pagando conta, fazendo tudo sozinhas, na maioria das vezes. Venha acender no nosso coração o teu amor, meu Deus, e o teu cuidado. De paz, Senhor. Vem nos ajudar, vem nos ensinar, vem nos iluminar, ó Deus. Que Deus abrace a sua família, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Pai de menina, ame suas mulheres, suas meninas, as proteja. Trate bem as mulheres de sua vida, para que todo aquele que olha para você aprenda como é que se trata uma mulher. Que Deus te abençoe. Amém. Boa madrugada, que Deus te abençoe. Até mais.